Você já percebeu como somos tentados a criar uma certa realidade em determinadas circunstâncias? Você já percebeu como nós somos habilidosos em criar explicações para aquelas coisas que nós queremos que sejam da forma como gostaríamos que fosse? Fique comigo até o final desse vídeo e eu quero compartilhar com você sobre o autoengano cria pseudo-realidade. Eu sou Cláudio Miranda, do canal Evangelho na Rede, estou muito feliz em tê-lo aqui. Muito bem, nós estamos voltando então com os nossos vídeos sobre o livro Crentes Deprimido, Coisa do Diabo, Pedagogia Divina. Antes de avançarmos, eu queria convidar você a clicar no link logo abaixo que eu estou disponibilizando, porque eu estou disponibilizando o texto na plataforma da Hotmart ao preço de um cafezinho. Você pode conhecer o texto integral deste livro que nós vemos aí compartilhando capítulo a capítulo em cada vídeo que nós temos postado. Mas você pode e deve conhecer esse texto na íntegra, que vai abençoar com certeza a sua vida. Então clica aí no link logo abaixo, conheça, adquira e confira aí, você vai poder nos acompanhar de maneira muito mais aprofundada nas nossas reflexões aqui em cada vídeo. Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre a depressão como espaços de autoengano. Ela cria uma pseudo-realidade. De fato, nós somos empurrados para longe da verdade sobre nós mesmos, exatamente por causa desse autoengano que acaba se instalando em nós como fruto da depressão, essa incapacidade de acessar o real, a verdade sobre nós mesmos, sobre as circunstâncias e sobre o mundo que nos rodeia. Na verdade, a negação da realidade, ela exige algo para ser colocado no lugar dessa realidade. Então, como nós somos seres lógicos, estamos deprimidos, mas não queremos parecer imbecis, nós acabamos o quê? Criando uma pseudo-realidade para colocar no lugar da realidade, e ela precisa absolutamente parecer real, parecer lógica. Ela tem que ter diante de nós algum fundamento. Ela tem que nos parecer crível, para que a gente também possa torná-la defensável diante dos outros e até mesmo para nós mesmos, porque nós, como seres da verdade, não queremos nos mover intencionalmente na mentira. Nós apenas estamos autoenganados em função do fato de que estamos impossibilitados de ver o real, mas não é uma atitude premeditada, não é o que nós queremos. Eu vou criar uma pseudo-realidade para enganar a mim mesmo e a todo mundo. É claro que não. É a condição que nos faz, nos leva a este ponto, e nós somos os primeiros a acreditar nessa pseudo-realidade que nós mesmos criamos. Então, nós precisamos tornar essa realidade absolutamente crível. No caso do nosso profeta deprimido, que é a base para toda a nossa reflexão, nós vemos isso exatamente quando ele começa a achar que aquilo que é verdade para os outros necessariamente também será verdade para ele mesmo. Se você lembra, ele descarta todo mundo, se livra do seu moço, ele foge, vai para o deserto, ele então se coloca debaixo de um pé de zimbro e ele entra numas de querer morrer. Ele disse: basta. Todo mundo morre, meus pais já morreram, eu também vou morrer um dia. Todo mundo morre, então por que não agora? Eu quero morrer. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, a morte é uma realidade para todo mundo. Aconteça o que acontecer, todo mundo morre. Meus pais já morreram, as pessoas ao meu redor morreram e eu também vou morrer um dia, então eu quero isso agora. Chega, basta. Vamos acabar com isso de uma vez, acabar com o problema de maneira radical. Agora, o que acontece aqui? Acontece que ele estava vendo as coisas por um horizonte muito limitado e criou uma realidade dizendo: olha, aquilo que é verdade para os outros é verdade também para mim. Como todo mundo morre, eu também vou morrer, então vamos acabar logo com isso. No entanto, o que a gente sabe quando a gente conhece a história toda, nos distanciando deste momento pontual, dessa experiência pontual do profeta, é que nada é mais errado em relação a Elias do que essa conclusão que ele chega. Basta a gente ler o final da história e a gente perguntar como é que ela termina. Ainda que
todos morram, Elias não morrerá. Você conhece a história dele. Ainda que todos passem por essa experiência e seja uma verdade para todo ser humano, não o será para Elias. De certa forma, Deus deixa sempre uma porta aberta para o inusitado. Aquela coisa que vai nos dizer o seguinte: ainda que isso seja verdade para todo mundo, se eu decidir contigo será diferente. Ainda que seja assim com a maioria das pessoas que você conhece, o meu trato contigo é alguma coisa especial, alguma coisa única. A sua história não é uma repetição da história de todo mundo. Eu tenho para com você um plano que é único, um plano que é exclusivamente para a sua vida, para a sua existência. Então, ainda que seja assim e verdade para todos, contigo pode ser algo inteiramente diferente. Então, não tire a conclusão de que alguma coisa é verdade simplesmente porque é verdade para o outro, então deverá também ser verdade para você mesmo. O outro engano, a outra realidade falsa que Elias constrói aqui foi aquela de considerar a si mesmo como a última e a única sobrevivência de uma reserva moral e espiritual em toda a sua nação. Ele diz: olha, mataram os teus profetas, todo mundo se desviou, todo mundo foi após a outros deuses, beijaram os ídolos, destruíram os teus altares, se voltaram contra ti, teus profetas foram mortos e só eu fiquei, eu sou o único. Aqui só tem um único que ainda permanece fiel, honrando a ti, e assim que Elias se sentia. E, de fato, meus amigos, a gente tem essa tendência de capitalizar tudo aquilo que está relacionado conosco mesmo. A gente tem essa tendência de sempre se ver como uma exceção no quadro que está aí. Todo mundo se afastou, todo mundo errou, está errado, todo mundo está equivocado, eu sou a única exceção no quadro que está aí. E mais uma coisa, eu estou nessa situação não é nem porque eu gosto e quero, eu estou nessa situação até por uma questão de fidelidade, de lealdade a Deus. Ele diz: olha, eu fiquei só, eu estou aqui porque eu tenho sido zeloso ao Senhor Deus dos Exércitos. Um pouquinho mais, Elias está dizendo que Deus é o culpado de tudo aquilo que está acontecendo a ele. Veja como ele cria uma realidade completamente errada e falsa com relação a si mesmo, com relação ao seu próprio testemunho, a sua trajetória e o mundo ao redor. Ele começa a avaliar os outros todos como aqueles que estão para longe de fazer a vontade de Deus. É muito importante a gente perceber como sempre os infiéis são os outros, nunca nós mesmos. Os infiéis são sempre os outros, aqueles que não oram, que não buscam a Deus, que não são sinceros, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus. Eu sou o único que ainda mantenho esse desejo, essa chama acesa, único baluarte da verdade, da fé nesse mundo corrompido ao meu redor, onde ninguém quer nada com Deus. Mas nada era tão enganoso quanto essa ideia que Elias fazia de si mesmo. A gente sabe disso. É tão verdade que nós vamos descobrir depois que havia aí pelo menos 7.000 pessoas que haviam permanecido fiéis. Mas é muito interessante como a gente gosta também, por outro lado, da ideia de que o mundo todo está contra nós, está conspirando contra nós. A gente cria essa falsa realidade de que todo mundo está querendo tirar a sua casquinha, todo mundo está contra nós, o mundo inteiro se uniu e conspirou contra nós. Ele diz: olha, eu fiquei só e também estão atrás de mim, estou sendo caçado por todo mundo, o mundo inteiro resolveu se voltar contra mim. Essa ideia falsa de se sentir realmente o centro do mundo e o mundo todo conspirando contra a gente, todo mundo de alguma maneira se alia para tirar a sua casquinha e para ver o nosso mal. É muito importante que a gente perceba essa tendência, essa ideia de achar que todo mundo quer fazer o mal contra nós. E é claro, nosso primeiro e maior inimigo é sempre o diabo. É muito interessante como o crente ele faz bom uso do diabo, porque
Qualquer coisa que ele aconteça, qualquer coisa é atribuído sempre ao diabo, seja ele ou não o promotor dessa coisa. É interessante como os crentes capitalizam e dão a Satanás uma importância que nem o Antigo nem o Novo Testamento dão. Ao contrário, no Antigo Testamento, Satanás é uma figura completamente obscura, discreta. E mesmo no Novo Testamento, em nenhum momento ele é um antideus, ele não é um ser do tamanho que os crentes costumam fazer, mas nós gostamos de torná-lo enorme, grande, quase um outro Deus, que é para caber nele todas as nossas desculpas, que é para caber nele tudo aquilo que nós não queremos carregar por nós mesmos. De fato, ele não é o Cordeiro de Deus, mas sem dúvida carrega todos os pecados do mundo. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção clara, para que a gente não se deixe enganar por essa falsa realidade que nós criamos, que todo mundo está querendo tirar a sua casquinha, que está todo mundo atrás de mim, que eu estou sendo caçado de todos os lados e que o diabo não tem outra coisa senão me perseguir, senão tentar aprontar alguma comigo. E aí nós tornamos essa situação ainda maior porque temos a tendência, neste quadro de auto-engano, considerar as coisas sempre muito piores do que elas de fato são. Olha no caso do nosso profeta, ele estava considerando as coisas pelo menos 7.000 vezes pior do que as coisas são. Ele diz, eu estou só, todo mundo te abandonou, todo mundo se desviou da fé, ninguém mais permanece fiel a ti. Deus diz, para com isso, rapaz. Existe pelo menos 7.000 joelhos que não se dobraram, existe pelo menos 7.000 lábios que não beijaram a Baal. Não, você não é o último dos moicanos em defesa da fé, da espiritualidade em Israel. Eu ainda deixei 7.000 homens, todos aqueles que permanecem leal e não beijaram a Baal. Essa tendência, ela vive conosco, ela nos habita nesse estado de depressão e de auto-engano, de achar que as coisas são sempre piores do que elas são. Temos a tendência de enxergar as coisas demasiadamente acentuadas. Não é para menos que o Evangelho vai nos dizer que certas coisas nós nunca podemos entender neste momento. É preciso nos distanciarmos dela, dizer essas coisas você não compreenderá agora, mas compreendê-las depois. É preciso que a gente tenha um certo distanciamento da coisa para que a gente possa dimensioná-la corretamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falando aí sobre essa criação da falsa realidade para dar conta das circunstâncias e das coisas. Eu espero que isso tenha ajudado você, que você reveja esse vídeo e possa estar aprendendo com as coisas que nós estamos compartilhando aqui. Muito bem, eu quero lembrar então você que ainda não clicou aí no link, dá uma clicada aí, conheça o texto na íntegra. Eu tenho absoluta certeza de que isso vai, de fato, abençoar grandemente a sua vida. A gente se encontra aí, então, eu vou deixar um outro link também para um outro e-book que eu estou oferecendo gratuitamente, é A Glória na Face de Cristo. Esse você vai baixar sem nenhum custo, clica aí e você vai conhecê-lo também. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo desse seu irmão em Cristo, Cláudio Miranda.